go students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to this class. Vocês estão todos muito bem-vindos à nossa aula de inglês. E se você tiver aí um computador ou um celular com acesso à internet, pode deixar no jeito aí, porque você vai utilizar. Deixa também seu caderno, lápis, caneta, para que você possa fazer algumas anotações também no caderno, ok? Vamos falar do objetivo da aula de hoje, que é explorar ambientes virtuais ou aplicativos para construir e ampliar repertório lexical na língua inglesa, conforme a realidade da escola. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, Você sabe alguma expressão para falar quantidade em inglês? Sabe alguma? Bom, se você não sabe, não tem problema não, nós vamos aprender durante essa aula. Então, você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login, colocar a sua senha, vai acessar a unidade nível 1, unidade 2, lição 4, e nós vamos estudar hoje a parte da gramática, quantificadores. E aí, você vai clicar em começar. Mas aguenta aí um pouquinho, não começa ainda, faz esse passo a passo e me aguarde nessa tela para que a gente possa começar as atividades juntos na plataforma. E olha só, se você não conseguiu acessar, ou porque você não tem um aparelho aí, um celular ou um computador, ou não tem internet para conseguir o acesso, não tem problema, você também vai acompanhar a aula juntamente conosco e vai fazer as anotações no seu caderno. Combinado então? Let's go, students! Muito bem, alunos, então se vocês conseguiram acessar a plataforma Inglês Paraná, você está nessa tela da unidade 2, lição 4, e hoje nós vamos fazer a terceira tarefa, que são os quantificadores. Vamos clicar em iniciar, e aí nós temos aqui algumas informações sobre quantidades básicas. Então, para falar de quantidades básicas, nós podemos usar there is e there are para falar sobre a quantidade de algo. A forma no singular é there is, e geralmente ela é contraída. Então nós temos alguns exemplos aqui. Pay attention. There's a book on my desk. Tem um livro na minha mesa. Veja que there is foi usado no singular e foi usado de forma abreviada. Então there is a book on my desk. E agora no plural? There are 12 students in my English class. Há 12 alunos na minha aula de inglês. Percebam que no plural a gente utiliza então there are. There is singular, there are plural. Então, essa palavrinha, esse verbo, there is e there are, ele quer dizer, existem, tem tantos alunos na minha sala, tem um livro na minha mesa, tá? E as expressões também que a gente pode utilizar são as expressões, a lot of, some e a few. Elas são usadas para descrever quantidades também. Então, use a few para 3 ou 4 itens. Use some para qualquer quantidade acima de 1, mas não para uma grande quantidade. Se for uma grande quantidade, a gente vai usar a lot of, certo? Então, veja, a gente tem a few para 4 ou 3 itens, some para qualquer quantidade acima de 1, desde que não seja muito grande, e a lot of para quantidades grandes. Então, vamos ouvir o exemplo. There are a few chairs in the kitchen. Então, há poucas cadeiras na cozinha. Quando usa o few, a gente sabe que vai ter 3 ou 4 itens, tá? Então, few chairs, quer dizer, poucas cadeiras. O outro exemplo? There are some computers in the office. Há alguns computadores no escritório. There are some. Alguns, a gente sabe que é mais de um, mas que não é uma grande quantidade. There are a lot of people in my company.
There are a lot of people, quer dizer, há muitas pessoas, agora sim, uma grande quantidade. Observe como essas palavras vêm em frente ao substantivo que elas descrevem. Eu vou dar um tempinho para vocês vão copiar essas informações no caderno e nós já retornamos. Então, vocês perceberam aí, né, que a gente tem algumas palavrinhas, algumas expressões para falar de quantidades. Você já conhecia alguma expressão para falar quantidade? Você já conhecia? Bom, então, hoje você aprendeu palavras novas sobre quantidade. E aí, qual é a diferença entre a few, some e a lot of? Bom, a gente vai ver agora, eu vou ensinar para vocês que a plataforma Inglês Paraná, ela tem um recurso que chama tradutor, que é um dicionário, que ele pode ser de auxílio para aumentar o seu vocabulário. Então a plataforma, ela tem vários aplicativos, vários recursos ali que nos ajudam na aprendizagem do nosso inglês. Então nesse caso, eu vou mostrar para vocês um recurso. Vocês vão vir aqui em cima, ó, em curso, apps e recursos, tá? Nós vamos então agora usar esse recurso para a gente ver o significado dessas palavras que são os quantificadores. E aqui, ó, a gente tem vários recursos que com o tempo vocês podem olhar e explorar todos eles. Hoje nós vamos utilizar esse recurso tradutor. Então, dentro de apps e recursos, você clica em tradutor. E aqui nós vamos procurar o significado, então, dessas palavrinhas que são os quantificadores. Aqui você tem a opção, ó, de traduzir de inglês até, nós vamos mudar aqui para português. Ó, clica aqui. E aqui nós vamos digitar a palavra que nós queremos pesquisar. Então, what is the meaning of the quantifier few? E aí, qual é o significado do quantificador few? A gente vai digitar aqui, few, e clicar em busca. E aí ele traz para nós aqui o significado da palavra, certo? A gente está procurando essa palavra few no contexto de quantificador, né? Então a gente tem que achar um significado ali que fale também, né, de quantidade. Então a gente tem o primeiro ali, ó, few, pequeno número. Então, vocês vão observar que a gente tem ali a pronúncia da palavra, e se eu quiser ouvir, eu posso clicar aqui para ouvir a pronúncia. Few. Eu tenho aqui a transcrição fonética dessa palavra, a tradução, e tenho também alguns exemplos. Eu vou dar um tempinho para vocês. No caderno, vocês vão copiar o significado da palavrinha few, que no caso é pequeno número, e vão escolher um dos exemplos que aparecem aqui, né? Um desses três para vocês terem no caderno, um exemplo de uso da palavra few. Já voltamos!
Muito bem. E agora nós vamos procurar uma outra palavra, tá? What is the meaning of the quantifier some? Agora nós vamos procurar a palavrinha some. Então, se você tiver aí com o recurso do tradutor já aberto, você pode digitar aí também. Vamos colocar a palavrinha some, vamos clicar em busca e aí a gente tem aqui. Como eu estou procurando essa palavrinha no sentido de quantidade, a gente vai usar essa segunda definição aqui, ó, some, que significa um pouco. E você vai procurar um exemplo dessa palavra no uso de uma frase e vai copiar também no seu caderno a definição e a frase. Vou dar mais um tempinho para vocês. Muito bem, e agora nós vamos para nosso último quantificador para a gente procurar aqui o significado dele, tá? Então a gente vai pôr a palavrinha a lot para a gente buscar o significado, clica em busca, então a gente tem aqui, ó, a lot, a large number or amount, quer dizer, uma grande quantidade, né? Ou um grande número de objetos ou de coisas, de pessoas, e também ou uma grande quantidade, tá? Grande número ou grande quantidade. Então você pode escrever a tradução dessa palavra no seu caderno e você vai escolher uma das frases que estão aqui como exemplo para também copiar no seu caderno. Vou dar um tempinho para isso, já voltamos. Então, gente, nós temos até uma observação aqui, né? Also informal lots. Nós podemos usar essa palavrinha de maneira informal, nós podemos usar lots, tá? No lugar de a lot of, podemos usar lots.
certo? Bom, então agora você tem anotado aí no seu caderno o significado dessas palavras. Nós vamos voltar então lá para a plataforma para que a gente possa fazer as atividades. Muito bem, então agora nós vamos realizar essa atividade em que nós vamos mover o texto para as lacunas corretas. Então a gente tem um texto aqui em que nós teremos que usar as palavras que aparecem aqui embaixo na tela. There is, few, a lot, there are e some. Então, lembrando, gente, there is, ele é usado para o singular e there are é usado para o plural. Então, quando a gente for colocar ele ali na frase, a gente tem que observar isso. A lot of, a gente usa para grande quantidade. Some, para coisas acima de um, mas não grandes quantidades. E few, para 3 ou 4 itens. Vamos lá, então? Então, ó, o texto começa assim. A lot of people in my office. Bom, a lot of people quer dizer muitas pessoas, então ele é plural. Se é plural, a gente vai começar então a frase com there are, ou seja, há muitas pessoas no meu escritório. There are, agora a gente está falando aqui de desks, das carteiras, então a gente vai dizer que tem muitas carteiras, computers and chairs, computadores e cadeiras, então a gente vai usar a palavrinha a lot of. There are meeting rooms. Tem poucas salas de reunião. Então, a gente vai usar o few. There are a few meeting rooms and some restrooms. E alguns banheiros. Depois, a gente tem aqui antes de kitchen, que é singular, a gente vai usar então there is. There is a kitchen and there is a coffee machine. Tem uma cozinha e tem uma máquina de café. There are some big windows. Tem algumas janelas grandes. Então, esse some ali a gente entende que é um número, né, pequeno, mais de um, mas que ele não é um número muito grande, ok? Então, vamos para a próxima atividade. Nessa atividade, vocês vão colocar as palavras na ordem certa, arrastando-a para dentro do quadro. Então, a gente tem as palavrinhas there, people are, a lot of, lot. Então, a gente vai começar com there are, que é há ou existem. Depois, a gente vai colocar o a lot of, quer dizer, uma grande quantidade, muitas. People, pessoas. There are a lot of peoples. A lot of people. Depois, o próximo. There, some are e computers. There are some computers. Vamos conferir. E agora nós temos a palavrinha few, there, restrooms, are e are. Então, a gente vai começar com there are a few, que a gente sabe que é pouco, restrooms. Então, há poucos banheiros. Agora temos a kitchen, is e there. Então, vamos colocar there is a kitchen. Uma cozinha que é singular, então por isso a gente usou there is. Temos a desks of, there are lot. Então, there are a lot of desks. Então, há muitas carteiras. Isso. Nós temos uma atividade aqui em que nós vamos treinar a pronúncia. Então, você vai escutar, vai repetir e vai gravar o seu áudio. Se você não estiver logado na plataforma, não tem problema, você repete junto comigo. Se não, você clica no microfone, ele vai ficar vermelhinho e você vai gravar a sua voz, ok? Assim a plataforma corrige a sua pronúncia. A primeira frase que nós temos. There's a coffee machine. There is a coffee machine. Há uma máquina de café. There are a lot of people. There are a lot of people. Há muitas pessoas.
There are a lot of computers in the office. There are a lot of computers in the office. Então, tem muitos computadores no escritório. There are a few restrooms. There are a few restrooms. Há alguns banheiros. There are some meeting rooms. There are some meeting rooms. Há algumas salas de reuniões ou de reunião. There's a kitchen. There's a kitchen. Tem uma cozinha ou há uma cozinha. Muito bem, alunos. Congratulations! Finalizamos essa etapa. E agora nós vamos para a tarefa final dessa lição 4, que é descrevendo o seu escritório. Vamos clicar em iniciar e aí nós vamos interagir com o vídeo. A gente tem aqui o contexto, que é: mostre o lugar a um novo funcionário. Quando vir um espaço em branco, complete com as informações sobre você. Ouça e depois grave a resposta certa. Então, nós vamos ouvir com atenção e escolher qual resposta é correta para nós gravarmos. Se você estiver logado na plataforma, grave a sua resposta. Se não, só repita comigo. Hi, I'm Danny. I'm the new employee. Então, o Danny se apresenta. Hi, I'm Danny, I'm a new employee. Ele é um novo funcionário. O que a gente vai dizer para ele? This is Danny, his, ou nice to meet you, I'm, e se apresentar com seu nome, ou here the kitchen, it's. Nesse caso, a gente vai dizer que é um prazer conhecer ele, o Danny, e vamos nos apresentar dizendo o nosso nome. Então, eu vou dizer o meu e você o seu. Vamos lá? Vamos gravar a letra B. Nice to meet you. I'm Andrea. Nice to meet you. It's a big office. Então, ele diz prazer em conhecer você, é um grande escritório, né? E aí a gente vai dizer o quê? Sure, it's a big coffee machine. Ok, nice to meet you too. Oh, yes, so that's the meeting room. Então, a gente vai dizer, sim, é uma sala de reuniões. Nós vamos gravar a letra C. Yes, so that's the meeting room. Okay. Ele diz ok. E agora a gente vai apresentar para ele os banheiros. Então, a gente vai dizer, and there are some restrooms, and there are a few chairs, and there is a window. A gente vai a letra A para apresentá-lo o banheiro. And there are some restrooms. Right. Ele diz right. E agora a gente vai apresentar a cozinha. Então, nós vamos usar a letra B. And that is the kitchen. And there is the kitchen. Great. Is there a coffee machine? Aí ele diz, né, que ótimo. E pergunta, is there a coffee machine? Se tem uma cafeteira, uma máquina de café? E aí, o que a gente vai responder? Yes, there are a few coffee machines. Sure, there are meeting rooms. Right, there are some computers. Bom, se ele está perguntando do coffee machine, a gente vai responder com a letra A. Yes, there are a few coffee machines. Good. It's a great office. Good, it's a great office. É um ótimo escritório. O que a gente vai dizer? Right, it's my desk. No, it's very small. Ou yes, it is. Vamos responder então com a letra C. Yes, it is. Muito bem, alunos. Encerramos essa etapa. Congratulations! E aí, alunos, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a explorar o aplicativo EF Business para ampliar o repertório lexical na língua inglesa. Então, você aprendeu mais um recurso que nós temos aí na plataforma para que você possa ampliar o vocabulário na língua inglesa. Muito bem, alunos. Agradeço muito a atenção de vocês. See you next class. Bye bye, students!